Oi, hoje a gente está aqui para gravar o nosso vídeo do módulo 3, né? E hoje o nosso assunto principal seria História da Educação à Distância, né? Mas eu proponho para a gente pensar sobre vários fatos históricos, né? Começando a gente a pensar o que é uma universidade, né? Pensar no conceito antigo de universidade e o conceito que a gente, pelo que a gente entende agora, né? como universidade. Quando ela surgiu, né? A gente vai ver que na antiguidade, antes do período medieval, existiam proto-universidades, não exatamente universidades, e no medievo, então, que começa a surgir universidades no modelo que a gente conhece atualmente. E, numa segunda parte, então, a gente vê especificamente quando surgiu o ensino à distância. Com isso, então, eu queria que, ao longo dessa videoaula, vocês mantenham algumas questões em mente para a gente pensar, né? Por exemplo, como a universidade afeta a sociedade, né, e como ela mesma é afetada, né, pela maneira com que a sociedade valoriza, né, o conhecimento que é produzido nela, né, e como os avanços e as tecnologias influenciaram ela, no sentido de que novas tecnologias têm impacto tanto em novas metodologias, né, como representam novas possibilidades de ensino, né, novos meios de interação, tanto de armazenamento e difusão também de informações, né, que a gente vai ver que isso em termos de acesso e o número de alunos que uma universidade pode dar conta, né, é algo que depende inteiramente, então, desse desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, como eu disse, pensar também o valor que a sociedade confere ao conhecimento, né, o espaço que ela coloca para ele, a democratização do conhecimento, né, quando começou, e também a forma com que a sociedade sustenta, né, financia esse espaço universitário que seria o espaço do conhecimento. E pensar o ensino do EAD e o ensino atual, né, fazendo sempre esse link com as informações que a gente vai ver, informações bastante históricas. Eu usei... vai estar disponível no final do vídeo para vocês, né, toda a bibliografia, mas basicamente, né, esse livro aqui, que é sobre a Universidade Medieval, do professor Reinaldo Aloysio Ullmann, ele não fala só da Universidade Medieval, mas também fala desse período, né, das proto-universidades, e também o livro Elementos de AD, do professor Keberson, né, que desde agora vocês já podem acessar, vai estar disponível nesse módulo, né, e a gente vai usar bastante ele para várias coisas na nossa disciplina. Ele foi feito focado nos conhecimentos que a gente precisa desenvolver nessa disciplina. Então, eu vou colocar, né, uma citação do professor Ullmann, né? Por que estudar a universidade medieval? E a gente pode pensar nesses questionamentos como por que estudar, então, a história, né, da universidade, a história de como foi se constituindo esse espaço do conhecimento. Então, cito: antes de tudo, viso reconstruir o passado para que, lançando luz sobre o presente, possamos compreender a missão da universidade na construção do futuro. O acompanhamento da marcha da alma mater nos mostra que o patrimônio de ideias herdadas do medievo ainda hoje se mantém atual. Valem aqui as palavras de Bernardo de Chartres, no começo do século XII. Somos anões sobre os ombros de gigantes. Com efeito, a sabedoria humana permanece idêntica, mudam os objetos a que se aplicam. Então, agora eu passo diretamente para informações, né, do livro. Ele cita, né, como uma forma de escola, não exatamente de universidade, né, mas, segundo pesquisas mais atuais, podem ser encontrados algumas outras escolas que tinham um corpo de alunos bastante grande, né, na Índia. Mas, né, para situar historicamente, seria, né, aqui, pelo menos o Ullmann se refere à escola ascética terapêutica de Buda, de 650 a 550 a.C. Depois disso, ele cita a escola de Confúcio, na China, né, onde o Confúcio ensinava a doutrina dele. E tem uma citação do Confúcio, inclusive, né, dizendo que ele não priva ninguém, né, do ensinamento dele, mesmo que a pessoa viesse
tivesse que vir a pé até ele, encontrar ele, né? Ou seja, fosse uma pessoa humilde que não tem nenhuma forma de pagar pelo conhecimento que o Confúcio teria para oferecer, repassando a doutrina dele, né? E então ele, né, aceitava, por exemplo, outras formas que não seriam pagamentos, mas sim de reconhecimento, de a pessoa oferecer algo para ele, mas ele, né, nessa citação dá a entender que para ele, né, o conhecimento então seria algo que ele não privaria ninguém se a pessoa viesse até ele e pedisse para ele ensinar a doutrina dele. Em seguida, então, a escola de Pitágoras, né? Segundo o que o Hume coloca, ela era uma escola mais reservada, uma escola onde o Pitágoras selecionava alguns pupilos para ele, né? Então não era uma escola onde o conhecimento era muito democratizado. Em seguida vem a Academia de Platão, cerca de 387 a.C., né? Na Academia de Platão, então, como famosamente a gente sabe, né, ele ensinava os alunos através do método dialético, né? Um método que por si só ele é contrário a uma espécie de doutrinação passiva, né? Porque coloca, né, o nosso pensar em movimento com teses opostas, né, e propõe esse diálogo entre duas teses opostas de uma forma que não seria, então, uma doutrinação, né, do mestre com relação ao seu aluno. Mas mesmo assim o Ullmann coloca que não seria uma universidade, né, pelo nosso critério medieval, né, ele coloca que seria o critério de saber se a universidade expedia algum tipo de licença, que ele chama de licentia ubique docente, que seria depois do aluno ser formado, então ele seria capacitado a ser professor daquilo, né. Então, no caso da Academia de Platão não havia isso, né? E também não havia nem um corpo docente mesmo, né? Um grupo de professores, e não havia, né, não há registros de um grupo de alunos da forma que a gente conhece, assim, com um programa de ensino, que todos comecem estudando certa coisa. Então, sempre que eu falar que os critérios de universidade não são esses critérios medievais, são esses três critérios, né? Do corpo docente, corpo de alunos e a expedição dessa licença, né, para docência. Em seguida, então, vem o Liceu de Aristóteles, né? Que, como todos sabem, foi aluno de Platão. Também colocado, né, como esse liceu não sendo uma universidade, pelos mesmos motivos que não é uma universidade, a Academia de Platão. Em seguida, né, historicamente, vem os sofistas, né? Eles tinham aprendizes seletos e eles não tinham vínculo nem com o Estado, nem com a sociedade, né? Eles eram, tinham uma certa autonomia quanto a isso. Então, de certa forma, dá para dizer que os sofistas tinham uma ideia de ensino particular, né? E eles cobravam pelos ensinamentos deles. Então, Platão e Aristóteles tinham uma distinção, né, notável com os sofistas, né? Porque Platão e Aristóteles, eles pediam apenas o reconhecimento, né? Ou então, certa forma de recompensa, né, pelo ensino que eles estavam prestando, né? Eles não pediam honorários especificamente como os sofistas, né? Os honorários dos sofistas eram, inclusive, previamente estipulados, né? O que mais tarde foi caracterizado como vender a atividade do espírito, né? Os sofistas foram bastante criticados por isso. E para os gregos, então, a diferença, né, maior seria de que existia, inclusive, uma ideia de que a educação ela estava fundada na amizade entre o professor, né, e o seu aluno. Então, o ensino para eles, de certa forma, era gratuito. Mais tarde, então, o Ullmann coloca que existem 4 instituições, né, já na antiguidade, com traços de universidade nesses moldes a que eu me referi. Então, 2 se encontrariam em Alexandria, né? Uma em Constantinopla e uma no Cairo. A primeira, de Alexandria, seria o Museion. A princípio, o Museion era um museu fundado por Ptolomeu, né? Cerca de 300 isso é o período que o Ptolomeu viveu, 325 a 285 a.C. O Museion, ele tinha uma diferença de ele ter
um espaço físico, né, todo dedicado para o ensino. Então, haviam galerias, corredores, salas de aula, salas de reunião, salas para conferência, né, e uma biblioteca, que seria, né, a Biblioteca de Alexandria, conhecida, que tinha mais de 700 mil volumes, né, lembrando que não eram livros, eram pergaminhos. E aí existe, né, uma dúvida sobre o que aconteceu com essa biblioteca, né, geralmente se compreende que ela foi incendiada, né, na guerra, e se perderam, então, esses 700 mil volumes. E aí o Ullmann coloca o questionamento, né, se a gente estaria, né, diante de uma universidade por conta de toda a estrutura que parecia haver no Museu. E aí ele cita, né, o pensamento de outro teórico sobre isso, né, o Maron, que afirma que no século IV, citando ele, né, Alexandria era uma grande cidade universitária, que em particular, para a medicina, atraía estudantes de muito longe, né. Então, ele sugere, junto com esse autor, né, que mesmo não havendo referência a essa licença, né, que era dada na Universidade Medieval, não tem por que a gente negar, né, ao museu um título de universidade, já era um espaço bastante organizado, né. Em seguida, então, ainda em Alexandria, né, a didascalia. Então, cito Ullmann, né, a filosofia grega é tomada aqui como guia dos pagãos para Cristo, como propedêutica para a teologia, para o desenvolvimento da pistis para a gnosis. Então, já na didascalia, né, coloca o Ullmann, teriam 2 cursos, né, teologia e filosofia. Outra dessas 4 instituições que já na antiguidade teriam características de universidade, né, seria a Universidade de Constantinopla, né. Ela foi fundada em 425 d.C., mas ela perdurou até 1453. Né. Ela foi fundada para fazer frente à influência pagã. Então tinha questões, inclusive, né, não só religiosas como um tanto políticas, né, na sua fundação. Os professores eram pagos pelo Estado, né, com proibição de ministrar aulas particulares. E aí já existe, né, uma caracterização bem grande do corpo docente, né, existiam pelo menos 10 mestres para cada idioma, né. Como eu disse, havia o curso de teologia, filosofia e direito, né, e parte do trivium, que era um tipo de conhecimento, depois eu vou caracterizar para vocês, né, que faz parte das artes liberais. Então, existe um corpo docente, né, para dar conta desses vários cursos, né, e já em Constantinopla haviam 32 cátedras. Também Maron e Ullmann, né, eles pensam que essa universidade, né, pode se caracterizar também como universidade, por mais que não se fale, né, novamente na questão de um título, né, que era concedido para os alunos. E por fim, então, a Universidade de Al-Azhar, no Cairo, que é no Egito. Essa universidade Ullmann coloca como uma universidade pouco conhecida, né, mas com muita importância, porque ela foi a primeira universidade estrito sensu, né, da forma realmente caracterizada, do jeito que a gente estava procurando, né, encontrar uma universidade. Ela começou com 35 alunos, né. Então, desde a sua fundação, começaram a se somar alunos, né, e mestres de todas as outras partes do mundo muçulmano, né, por causa da localização, né, no Egito. Então, cito, né, além de formar teólogos, essa instituição não negligenciava a totalidade do saber, aurido por alunos vindos de diferentes regiões, os quais, de volta às suas terras, espalhavam os ensinamentos que haviam aprendido. Aí só queria já colocar, né, uma questão para a gente pensar. Parece que, por mais que a maioria das universidades, né, ou proto-universidades, como a gente pode chamar nessa época, carecessem de inúmeros recursos, né, o essencial, né, estava presente, que era, né, um material humano, pessoas, né, dispostas a passar o conhecimento que tinham e pessoas dispostas a virem atrás desse conhecimento de forma receptiva, né, para poderem se apoderar dele. Então, várias dessas universidades não tinham salas, né, livros não existiam, eram formas de pergaminhos, né, então imaginem que o aluno não tinha uma folha para anotar, né, então isso tudo dificulta, né,
e torna essa questão do ensino uma questão de realmente o aluno vir atrás, estar interessado. Portanto, as universidades elas não surgiram somente na Idade Média, a gente pode concluir, né? Ela foi uma instituição que aos poucos foi se formando e foi evoluindo desde essas caracterizações na Antiguidade. E também, né, a gente pode pensar que foi desde que a gente começou como, né, a civilização, como civilização ocidental, né, a agrupar a ter um corpus de conhecimento, né. Então, cito também uma, né, desde remotos tempos, mestres se interessaram por formarem círculos de alunos, para educá-los espiritualmente ou transmitir-lhes o saber, cuja tendência é inata ao homem, né? E também atentar para esse envolvimento também da questão, né, religiosa, né? Inclusive, lembrando que a primeira que ele cita, né, é a escola de Buda, né? Para depois, então, passar para outros tipos de conhecimento e como a gente vai ver, né, o medievo abrindo as portas para certas novas linhas de conhecimento, né, principalmente nos campos da ciência. Então, pensando, né, associado à cultura ocidental, então estaria a universidade, né, e a filosofia também, que, né, não por acaso é o fundamento da nossa cultura ocidental. Claro que existe, né, uma discussão sobre se há filosofia oriental, né? Mas a filosofia é essencialmente ocidental. Então, o início da universidade também está, né, vinculado à questão do desenvolvimento da filosofia, né? Mas, contudo, né, a gente vê que ela estava associada a outros centros, né? Como, por exemplo, fora da Europa, né, o Egito e em Bizâncio. Então, uma sempre está atentando para esse fato, né, de que por mais que, por contraste do período que veio logo após o medievo, né, o iluminismo, né, nós temos uma tendência a achar que não houve nada na Idade Média, né, e que, na verdade, ele coloca que por mais que a gente tenha essa visão, parece que é um período de tempo, inclusive, né, muito grande para a gente ter um juízo como simplesmente essa foi a Idade das Trevas, né. E ele coloca que por mais que realmente a cultura estivesse mais limitada nessa época, né, a gente não pode negar de que ela foi uma época onde começaram a germinar várias coisas que depois, né, se desenvolveriam de uma forma que teria grande impacto, né, na nossa sociedade e principalmente nessa maneira de organizar o conhecimento, né. E ele coloca, não há por que negar que a cultura naquele período realmente se apresentava mais limitada do que em épocas posteriores. Porém, a filosofia e a teologia elevaram-se aos cumes mais altos. As ciências exatas lançaram seus fundamentos. As universidades exerceram um influxo político, religioso, cultural e social. Aí ele coloca, né, em seguida, realmente dentro do período medieval, né, 4 tipos de escolas que eram anteriores às universidades, né, como a gente conhece agora. Seriam elas as monacais, presbiterais, episcopais e palatinas. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. As monacais, então, elas estariam ligadas basicamente, né, ao interesse da igreja em repassar ensino religioso, né. Elas se dividem em monacais do Oriente e do Ocidente. As do Oriente, elas são focadas na ascese, né, na vida monacal, e as do Ocidente, elas não são focadas somente na ascese, mas também em cultura, né. Dela faria parte, então, Santo Agostinho, né, que viveu de 354 a 430 d.C., né, e ele foi responsável por introduzir a vida monacal na África. Culminância do movimento monástico, né, seria em São Bento, 480 a 543 d.C., né, o verdadeiro fundador das escolas monacais beneditinas, né. 3 focos de irradiação, né, geograficamente, Itália, França e Irlanda, né, o que nessa época corresponde às invasões bárbaras, né, então sempre mostrando uma resistência, né, cultural a isso, né. As primeiras escolas monacais, elas surgiram por uma, eu cito, né, clara determinação política e religiosa, isto é, despertar na população a consciência de pertença ao império que estava surgindo. Agora, as presbiterais.
elas tinham mais importância para a igreja, né? Porque elas formavam padres, mas também outros podiam aprender. Se você não tivesse, né, vocação, você poderia pelo menos aprender a ler, escrever, contar, né? E você estudava a Bíblia nas escolas presbiterais. Mas não era visto nada de cultura clássica. Em seguida, então, escolas episcopais. As escolas episcopais, elas se preocupavam em formar padres, né? Ele coloca que, na verdade, essa formação muitas vezes é retratada como muito precária, porque existe um professor que considerava formado alguém que tivesse lido 4 vezes o Antigo Testamento. Elas cresceram, contudo, né, depois, tanto em abrangência geográfica, tanto em questões de conteúdo, né? E elas passaram, então, a ensinar a ars, teologia e filosofia. Agora, né, o que seria a ars, né? Ars não quer dizer exatamente o que a gente entende por arte, né? Na verdade, ars é a abreviação de artes liberales, né? Que seria um sistema de formação geral na antiguidade e no medievo, cujas origens últimas remontam aos sofistas e talvez a Pitágoras, que eu já coloquei aqui. O Pitágoras, né, seria por cerca de 570 a 496 a.C. Vários filósofos, inclusive, né, citam esse tipo de ensino, né, entre eles Agostinho e Sêneca. O significado é simplesmente ensino. Martianus Capella as catalogou, essas artes liberais, e subdividiu em trivium e quadrivium, aquilo que eu tinha colocado antes, né? O trivium compreendia gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. As escolas, por último, então, né, palatinas, né, como o próprio nome se refere, eram escolas, né, que se localizavam junto às cortes, né, palatinos vem de palácio, né, e onde estudavam os filhos dos nobres, né. Eles aprendiam em latim e aprendiam o trivium e o quadrivium. E não se sabe ao certo, né, se é somente os nobres que tinham acesso, né, existe uma discussão se isso não era aberto a quem se interessasse, né. Esta também é a época que existiam os chamados copistas. Aí eu coloco uma citação do Ullmann. Estas obras tinham realmente valor para difundir a cultura ou era sua finalidade aumentar os acervos dos mosteiros e de pessoas bem aquinhoadas? Sumariamente, a resposta parece dever ser esta. Serviam para aumentar o valor do livro, que não passava de baixela preciosa. Por quê? O povo era analfabeto e o clero, em sua maioria, quase totalmente ignorante. Possuir livros significava status. O renascimento carolíngio, no tocante às bibliotecas, entesoura em vez de semear. Como quer que seja, Carlos Magno serviu também para salvar as obras dos escritores antigos. Elas só haviam subsistido por manuscritos em pergaminho, tornados extremamente raros. Então, por mais que naquela época, né, os copistas faziam um serviço, né, para que certas pessoas abastadas pudessem ter os livros, foi através dessas cópias, né, que coisas puderam, né, chegar até nós, né. Inclusive, um coloca que praticamente todas as obras de autores latinos foram salvas assim, né. Agora, sobre o programa de estudos nas escolas medievais, né. Cito o Ullmann. Por que a igreja mostrou interesse pelas escolas, se, como poderia alguém pensar, a sua preocupação devia estar voltada unicamente para a salvação das almas? Não é difícil responder a questão. Para poder manter-se, propagar a sua doutrina e assegurar o exercício do culto, a religião cristã exige um mínimo de cultura. Num ambiente totalmente bárbaro, o cristianismo não sobreviveria. Então, né, o Ullmann coloca que, a princípio, pelo que a gente pôde ver, né, o programa de estudos ele era bastante modesto, né? Mas ele foi enriquecendo, principalmente, segundo ele, no período carolíngio, né? Inclusive por conta, né, dos contributos de outros povos, como, por exemplo, os árabes, né? Tiveram contributos para a ciência. E depois, mais tarde, com a questão das cruzadas, né? Nos campos da matemática, astronomia, filosofia e medicina. Então, o corpus antes somente das artes liberais, né, do trivium e quadrivium, ele começou a se mostrar muito pequeno, né?
E as universidades aparecem, então, como um local, né, para que essas pretensões maiores, né, pudessem dar frutos. Então, o que antes era ensinado, né, ele passou a ser, mais tarde, uma propedêutica para o nível superior. Então, a gente pode ver o trívio e o quadrívio como uma espécie de ensino básico, né, e ensino médio. Inclusive, o Ullmann coloca desta forma. Agora, sobre a escolástica, né? A palavra escolástica provém de escola. Escolásticos, que seria um sinônimo de professor, que pertence a uma escola ou mestre. Escolástico significava também homem culto, versado, no trívio e no quadrívio. A escolástica, então, mais tarde, ela sofreu críticas, né? Porque ela começou a ser tratada como uma prática, de certa forma, sofista, né? Ela se estendeu, né, do século XI até o século XIII. Então, o método escolástico, né, bastante conhecido, cito aqui para vocês, né, as partes em que ele se dividia. Havia, então, uma metodologia, né, bastante fixa. O professor, ele começava com a lectio, que seria, né, ler uma obra com os alunos. Ele lia para os alunos. Claro, ele não só lia, né, como ele explicava, né, fazia citações de obras clássicas, né? E então, em seguida, passava para as questões, que eram perguntas, né? As teses defendidas, objeções, né, e questões para a gente, né, adentrar a argumentação do texto que ele leu na lectio. Em seguida viria a disputatio, né, que era uma espécie de maiêutica socrática em que os alunos trocavam seus pontos de vista com o do professor. Em seguida, o professor escolhia, né, alunos para um exercício dialético, que seria expor pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, que seria o assunto, né, que ele colocou na lectio. Aí eu cito, né, atentos acompanhavam a exposição. Concluída esta, os oponentes, obscientes, iam ao ataque, procurando derrubar a argumentação apresentada. Tanto a defesa como as arguições eram feitas em latim, em forma de silogismo. Muitas vezes, né, principalmente no final da Idade Média, essas disputátios elas acabavam em uma espécie de virtuosismo estéril, né? E o Ullmann coloca também que era muito comum que as pessoas se desrespeitassem, né, ao longo desses debates. Eles eram bastante acalorados. E o último passo, então, né, depois desta parte onde se confrontavam os pontos diferentes, o último passo seria o professor apresentar, né, a própria solução dele para o problema. Também duas questões, né? 2 vezes ao ano, cerca de 2 vezes ao ano, né, havia uma disputatio pública, ou disputatio solenis. Essa disputatio ela era aberta ao público comum, né? Então toda a cidade vinha assisti-la. E também existia a disputatio magistralis, né, que ela era entre 2 professores e os alunos assistiam. Você lembra bastante, né? Por exemplo, quando a gente vai num evento e vê 2 professores, né, discutindo um ponto. Então havia a disputatio magistralis. Então, cito, né, elas são inegavelmente grandes as vantagens deste método de ensino escolástico. Colocação exata e analítica do problema a ser discutido, clarizando os conceitos e definições arrazoados precisos, sem digressões que aguçam o entendimento, expressão rigorosa, lógica, silogística em latim. Mas os pontos negativos são, né, bastante evidentes pelo que eu pude colocar, que era o que principalmente ocorria no final da Idade Média, né? Através desses artifícios dialéticos, né, na verdade, poderia-se ver uma espécie de formalismo, onde se apresentava uma solução aparente, né, mas o argumento ele tinha uma boa forma lógica, mas ele não tinha muito conteúdo, né. Então, o Ullmann coloca esses artifícios dialéticos inanes e vazios. Agora, então, sobre, né, pensando a causa, né, ou melhor, as circunstâncias que propiciaram o surgimento, né, do que seriam futuramente as universidades. O Ullmann elenca vários fatores. Ele coloca que no século XII, né, houve um renascimento das cidades na Europa.
Houveram também as cruzadas, né, que é uma questão geopolítica, né, houve a abertura, né, do Mediterrâneo, eles conseguiram se livrar das invasões dos povos muçulmanos, né, e aí, obviamente, com essa rota do comércio, né, houve o florescimento da região, concentração em grandes centros, logo, né, esse ambiente propício, então, para o aparecimento das universidades. As cruzadas também, né, elas entraram em contato com a cultura oriental, né, que nessa época estava bastante voltada para o conhecimento. Inclusive tem várias invenções que são orientais que a gente usa, né, e a gente não sabe, inclusive, que são orientais e dessa época do período medieval. Imperadores e papas também, eles eram favoráveis, né, ao apoio de sábios e cultos, aí eu cito aqui. A maioria surgiu no princípio de corporações autônomas formadas espontaneamente, as universidades, né, enquanto no Estado e na igreja tenham encontrado vigoroso estímulo. Então, as pessoas se juntavam espontaneamente, né, então não era realmente uma iniciativa tão direta da igreja, assim, mas a igreja e o Estado, né, apoiavam essas iniciativas autônomas, né, de formação do que o Humo chama de corporações, que seriam, por exemplo, corpos docentes, né, pessoas letradas que se juntavam para formar essas universidades. Também coloca, né, as escolas monacais, com o seu trívio e quadrívio, né, as escolas monacais, como a gente viu, elas não davam mais conta, né, de todos os anseios do saber. Então, como já tinha colocado anteriormente, né, a universidade surge como, né, essa nova instituição que vai servir de espaço para o desenvolvimento desses novos anseios do saber. A universitas foi usada para denominar, né, esse termo, associações de pessoas com o mesmo interesse por muito tempo. Então, não se referia somente, né, a interesse no conhecimento. Era uma palavra que denominava associações, agremiações de pessoas em torno de um interesse, né, mesmo de todas elas. Eu cito, né, a universidade significa, pois, antes de mais nada, uma comunidade de vida e de interesses, sem nenhuma conotação imediata de estudo superior. Esse é o uso do termo nosso, né, contemporaneamente. Também coloca, né, a questão do papado se sobrepor aos monarcas, então, já que era o interesse da igreja, né, como eles tinham uma influência muito grande na política, né, isso favoreceu. Também coloca, né, que antes da ruptura com Lutero havia uma homogeneidade no meio acadêmico. Ele coloca, por mais que os centros universitários, os centros onde haviam pessoas cultas, né, elas fossem separadas geograficamente, né, bastante, até por causa do número de locais assim serem bastante baixos, né, contudo, ainda havia uma homogeneidade no meio acadêmico, porque todos os mestres e alunos, eles tinham uma mesma cultura, né, do latim, e também todos eram da profissão de fé cristã. Tinha isso em comum neste mundo. E ele também coloca que, por mais que houvesse desigualdade social, a universidade era de livre acesso, basta mostrar-se apto, podendo mudar até a sua posição social. Então, né, atentar para o fato de que a universidade, desde o início, né, se mostra como uma forma de ascensão social, ou pelo menos, né, mudança de status social. Mas, claro, se a gente parar para refletir, a visão que eu tinha, né, antes de ter profundidade nesse assunto, era de que no medievo, né, o conhecimento se encontrava trancafiado, né, nesses mosteiros e etc. Quando Ullmann coloca, né, de que se uma pessoa comum, uma pessoa... inclusive, haviam locais que conseguiam, né, ajudar pessoas carentes, né, a pessoa vivia lá, dormia lá, poderia se alimentar lá, né? Da gente pensar também, né, se, por exemplo, fosse uma instituição que oferecesse somente conhecimento, como essas pessoas que tinham tantas dificuldades nessa época, né, muito simples, como, por exemplo, a se alimentar, né, como elas poderiam ter acesso, né? Por mais que os professores que estavam faziam parte, né, desse corpo docente, deste local, estivessem dispostos a gratuitamente ensinar, né,
também existe uma questão de que, bom, o que as pessoas simples, né, o que as pessoas que não têm um poder aquisitivo tão grande poderiam ganhar indo, comparecendo a aulas, etc., se só o que elas teriam era conhecimento, né? Então, a gente pode pensar que teve que, concomitantemente, né, ter um desenvolvimento, né, social e uma melhora na condição de vida das pessoas para que elas pudessem, inclusive, né, ter um espaço na vida delas para ter conhecimento, né? O que, obviamente, é algo que forma um ciclo, né? Porque quanto mais pessoas letradas, né, instruídas houverem, são mais mentes pensando, né? E mais pessoas que podem ter novas descobertas e contribuir de alguma forma para o conhecimento, né? Então, agora algumas informações específicas, algumas coisas um pouco engraçadas e curiosas, né, sobre os alunos e os professores nas universidades medievais. Sobre os alunos, como eles ingressavam, né, aí um coloca, isso já é referente, né, ao período um pouco tardio, né, do medievo, né, onde realmente haviam universidades, o que a gente pode falar com a nossa caracterização anterior da aula, né, chamada de universidades. Não havia vestibular, né, somente o que era requisitado era ser batizado e uma prova de conduta moral. O que seria isso? Para a gente é um pouco estranho imaginar. E coloca também que a faixa de idade onde se começavam os estudos não era algo fixo, né? Mas, algumas vezes, né, podia se colocar como de 12 a 15 anos, mas isso realmente não era algo fixo. Ele também coloca que todos tinham o direito, né, à admissão, até deficientes físicos, né, e cita um estudioso conhecido, né, deficiente físico, mas, né, também a gente se pergunta, será que um estrangeiro teria acesso a isso? E, sabidamente, né, mulheres não poderiam ter acesso, então era amplo para, né, homens, não para todos os seres humanos. E aí também ele coloca, né, que o aluno, nessa época, ele não, curiosamente, não se vinculava à instituição, até porque não existia, né, matrícula. O vínculo dele era com o seu mestre, professor, né, então, lembra um pouco, né, a relação de Platão e Aristóteles, né, de a relação educacional ser uma relação de amizade, né. Né, existia a questão do latim, todos tinham que saber o latim, as aulas elas eram ministradas em latim, e quem não soubesse latim, os professores primeiro ensinavam, né, para depois a pessoa poder frequentar as aulas. Sobre a questão da matrícula, Oxford e Cambridge foram os primeiros locais, né, que tiveram que ter matrícula, porque foram locais que começaram a crescer muito rápido e tinham um número de pessoas muito grande. E, como a gente sabe, são grandes universidades, talvez as maiores universidades até hoje, né? Então foi uma questão de, né, existiam muitos alunos. E, inclusive, havia uma espécie de trote de iniciação, né, para quem entrava na universidade. Eles vestiam as pessoas, de certa forma, carnavalesca. Sobre os professores, então. Os professores nessa época, né, eles já recebiam salário. Eles eram sustentados pela ordem da igreja. E, em alguns casos, professores mais famosos ou reconhecidos, eles tinham um salário um pouco maior do que os outros. Aí eu cito, né, dados do final do século XV dão conta da desigualdade salarial dos professores. Os menos bem pagos eram os da faculdade de filosofia, constituindo um verdadeiro proletariado intelectual, segundo o Verga, outro autor. A classe dos médicos levava uma vida faustuosa, com chácaras, bibliotecas e outros bens. Suntuosamente também viviam os advogados. Ele coloca que o salário que os advogados recebiam, o pagamento que os advogados recebiam depois de darem 3 consultas, já era o suficiente para ultrapassar o valor do salário deles, mesmo eles tendo um bom salário. Então, eles eram muito bem remunerados. Em Paris, só tardiamente foi permitido cobrar taxas dos alunos. Aí, olha que legal. Com o dinheiro dessa taxa, foi criada uma caixa comum chamada de Pecunia Universitatis. Ela se destinava a fazer empréstimos para alunos que tinham, né, problemas monetários. Então, era uma forma de bolsa de estudo. Ela era administrada pelos professores.
Então, que interessante ver que antes de se preocuparem com questões como prédios, né, luxuosos e o básico, né, de salas de aula, etc., como o Ullmann coloca que foi o que aconteceu, né, no final da Idade Média, as universidades realmente começaram a crescer até nesse sentido físico, né, a primeira preocupação, então, foi com os alunos, né. As aulas, até então, elas eram ministradas, né, em conventos, em refeitórios, né, até mesmo na igreja, né, e por falta de sala, mas também, né, porque todas essas taxas que eram cobradas, elas eram usadas para oferecer bolsas para os alunos. Então, enfatizo, né, também a universidade já aparece como uma forma de melhora de vida, né. Aí depois só outros dados que a gente não vai se aprofundar, né. As universidades mudaram um pouco o modelo influenciadas pelo Lutero, né. Também surgiu a reforma, a atividade intelectual dos jesuítas, né. Aí cito de novo uma. Com efeito, o medievo, pode dizer-se, não constitui uma idade intermediária, mas uma época de fecunda gestação do futuro. A igreja, de certa forma, né, então, conseguiu salvar o que ela julgou, né, ser merecido sobreviver da antiguidade. Então, só chegou até nós por conta disso. No medievo, encontra-se o fundamento da tecnologia ocidental. Olha que interessante. Especialmente com Roger Bacon e Alberto Magno. A natureza começou a ser olhada como algo que se deixa dominar por um saber competente. Saber é poder. Aí eu queria ler algumas passagens da apresentação no livro do professor Luiz Alberto de Bono, que acho que são bastante conclusivos, né? Mesmo nos grandes centros europeus do século XIII, como Paris, que então devia contar com cerca de 100 mil habitantes, a reunião de 5 mil jovens, tantos eram os alunos dessa cidade, significava uma revolução na vida urbana, ainda muito marcada pela herança feudal. Imagine-se então o que os 2.000 alunos de Oxford representavam para uma população de 5 mil habitantes, onde há juventude, a vida, e há também o aprendizado da vida. Mas como os alunos haveriam de subsistir? Por muitos anos julgou-se que era pecado vender o saber, um dom de Deus, e por isso eles deveriam receber aulas gratuitamente. Mais tarde surgiram os colégios, onde os mais pobres recebiam abrigo. E enquanto não se monetarizou o ensino, ele permaneceu democrático, constituindo-se, juntamente com a carreira eclesiástica, na grande via de promoção social dos menos favorecidos. Como, porém, garantir o sustento dos professores, sendo o ensino quase sempre gratuito? Se eles fossem frades, como no caso dos franciscanos ou dominicanos, a ordem providenciava para tanto. Se não fosse, as determinações da igreja, em muitos casos, diziam que deveriam receber o salário tal como se exercessem um munus da cura de almas, embora não fossem pastores. Era a sinecura. E as salas de aula? Elas não eram tão importantes. O refeitório de um convento, o amplo espaço de uma igreja, serviam para tanto. Sacos de palha em vez de cadeiras, repetição e aprender de cor para suprir a falta de livros. Isso tudo significa muito pouco, era apenas frágil invólucro de um precioso tesouro. Importante mesmo era saber, e o professor que o transmitia, e como os alunos se amontoavam naquelas salas mal iluminadas de Paris, quando a cátedra era ocupada pelo napolitano Tomás de Aquino, pelo escocês João Duns, de quem a tradição contava que teve 3.000 ouvintes, quando o inglês Roger Bacon, o alemão Alberto de Laungen, o belga Sigurd de Brabant ou o português Pedro Spano anunciavam que iriam comentar Aristóteles. A palavra privilégio pertence ao dia a dia desse mundo. Privilégio de não pagar pedágio nas estradas quando a viagem levava para a universidade. Privilégio de ser julgado pela justiça da universidade, de ser preso pela polícia, a serviço da reitoria, de estar no cárcere da alma mater, e não naquele dos presos comuns. Privilégio de ensinar em qualquer lugar do mundo, e até mesmo o privilégio de entrar em greve. Privilégio sagrado sagrado e bem mais usado do que se imagina. Fazia-se greve e ia-se embora para outra localidade. A Universidade de Pádua surgiu devido às desavenças de alunos e mestres com a coluna de Bolonha, as de Orleans e Angers, por causa da violência da autoridade policial de Paris. A de Cambridge devido à paralisação de Oxford, a de Leipzig graças aos excessos ideológicos de Praga. As universidades, junto com as ordens mendicantes, foram as instituições mais democráticas da Idade Média. Dentro da visão da época, não diferente da grega clássica ou da napoleônica, as mulheres não tinham acesso a esse tipo de ensino. Essa era a grande exclusão por preconceito. Os jovens que se dirigiam para a aula vinham das mais diversas camadas da sociedade.
Nobres sentavam-se ao lado dos filhos dos agricultores, eclesiásticos e artesãos tinham os mesmos direitos. E o mesmo acontecia com os mestres. O príncipe Tomás de Aquino, agricultor dos escotos, Alberto, filho de funcionário, Boaventura, filho de médico, o pobre Roger Bacon, o cônego Henrique de Gand, tornaram-se mestres, não por privilégios de berço, mas pela competência acadêmica. No dia em que as coisas deixaram de ser assim, no dia em que os amigos, os ricos e os parentes tiveram acesso privilegiado à cátedra, no dia em que as manipulações transformaram a cátedra no negócio em família, já naquele tempo a universidade medieval agonizava. Essa democracia cultural levava consigo também um aspecto ecumênico, por vezes ignorado. Os grandes nomes que chegavam ao Ocidente não eram nomes de pensadores cristãos, eram pagãos, maometanos ou judeus. Aristóteles, Galeano ou Temístio nada sabiam da revelação cristã. Avicena, Alquinde e Averroes eram muçulmanos, irmãos daqueles que se haviam adonado dos lugares santos e contra os quais armavam-se as cruzadas. Maimônides e Avicebron eram judeus, e contra os judeus havia uma já muito secular prevenção, mas as obras desses pensadores eram assumidas pelo conteúdo de verdade que nelas se encerrava, na certeza de que, enquanto verdadeiras, não se opunham à verdade cristã. Então, conhecimento, a verdade, né, elas não têm identidade cultural. Importante a gente sempre lembrar disso. A referência ao conteúdo de verdade aponta para outro aspecto característico, nem sempre ressaltado, do pensamento medieval. Trata-se de um pensamento que partia do pressuposto de que havia critérios para se decidir da verdade ou da falsidade de uma ideia. A cosmovisão comum a todos levava-os ao otimismo de julgar ser possível, através da argumentação racional, demonstrar a alguém o erro filosófico ou teológico em que se encontrava, levando racionalmente a retratar o erro. Assim como Sócrates acreditava que através do diálogo a verdade acabava por vir à luz, assim também os medievais acreditavam que através do debate era possível chegar ao conhecimento da verdade. Esse otimismo frente ao poder da razão difere muito do relativismo de muitas filosofias de nossa época. Então agora para a gente fazer uma espécie de fechamento, mas deixando muitos pontos em aberto, porque eu vou colocar algumas questões, né? Pensar como a gente foi vendo o desenvolvimento, né, da universidade, e depois, mais tarde, na próxima videoaula, a gente vai ver o nascimento da educação à distância aliado com tecnologias, mas já pensando a partir de agora, né, como as tecnologias elas facilitam, né, o nosso acesso tanto a conteúdo, né, como a lugares. A gente não precisa ir até a universidade para ter uma aula, a gente não precisa vir até a biblioteca para ter acesso a um livro, né? Então a gente pode acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, este conhecimento. E facilita para todos, né? Tanto para o aluno quanto para o professor, quanto facilita, inclusive, como instituição, né? Tudo se torna mais fácil. Mas algo, gostaria de colocar, né, continua sendo igual desde sempre, desde que houve a primeira, não sei, relação entre um tutor e alguém que estava aprendendo com o seu tutor, né. Desde sempre, então, parece que o mais importante é realmente essa questão do material humano, alguém que tem algo a passar para o outro e o outro receptivo, né. Então, por mais que a gente tenha desenvolvido muitas formas de tecnologia, a gente tem, aos poucos, né, passa de pedras para pergaminhos, de pergaminhos para livros, de livros à mão para livros impressos, o que faz com que os livros possam chegar a mais pessoas, né, depende de alguém copiar tudo ele à mão, para, né, ter livros digitais, como a gente tem hoje, né, livros que a gente pode acessar de uma maneira muito imediata. Só para, então, colocar um exemplo de tecnologia, né? Mas, mesmo assim, a gente não tem uma forma de mudar uma coisa, né? Que seria, a gente ainda não tem uma forma, por mais que a gente tenha uma forma automática de acessar esses conteúdos, a gente não tem uma forma automática de fazer esse processo de passagem do conhecimento, né? Porque não é uma passagem simples, né? Aí eu entro em alguns assuntos colocados pelo professor Keberson no livro, né? Parece que a aprendizagem, ela se coloca como um processo, né? E um processo que pra gente ainda é bastante obscuro, porque existem muitas metodologias, né, desde muito tempo,
E não existe nenhum consenso sobre qual seja a melhor forma de ser ensinado, né? E como exatamente se dá esse processo para que a gente saiba quais seriam as vias melhores para ser repassado o conteúdo, né? Então, por isso, a gente não tem, né, em definitivo, qual seria a melhor forma de ensino. Porém, né, o professor Keverson coloca no livro uma forma que ela deve ser, pelo menos, evitada, que ele coloca, né, que seria uma visão bancária, né, de ensino, que seria um processo onde o professor tem algo, né, e ele passa, né, depositando aquele conhecimento, né, como se depois ele pudesse checar, sacando de volta, né, do aluno. Então, ele contrapõe isso e coloca, né, defende uma perspectiva de que esse ensino, na verdade, ele é um processo, né, onde teria de haver um desenvolvimento, onde aprender significaria tomar, agarrar, apoderar-se, adquirir realmente o conhecimento, né? Então, sempre lembrando essa questão da importância da postura receptiva do aluno, né? E também se contrapõe, né, essa maneira de ver o processo de educação como realmente um processo, né, de ensino. Ela parece ser uma postura democrática, né, porque geralmente ela está associada a formas de ensino onde há o diálogo, né, e uma compreensão mútua, no sentido de o aluno, inclusive, ele pode interferir, né, na forma com que o conteúdo está sendo dado, por exemplo, no ritmo, né, o professor, ele está ciente, né, do processo de aprendizagem do aluno e coloca, né, o conteúdo, ajusta o conteúdo ao seu ritmo, né. E, então, isso estaria contraposto, né, a uma forma chamada, né, despótica, né, de ensino, onde o professor se colocaria como mestre em relação a um aluno, né, passivo, onde ele só depositaria o conhecimento. Então, né, eu coloco para vocês, né, imaginem como seria se vocês estudassem em uma universidade, né? Se não houvessem recursos do tipo um papel, uma caneta para vocês anotarem, tomarem nota do que o professor fala, né? Onde a aula ela é dada somente uma vez, vocês não têm videoaulas gravadas, né? Onde talvez não fosse tão fácil, né, você ir para a faculdade, porque não teria como você conciliar, né, o trabalho com você estar se dedicando ao conhecimento, né, porque você não teria esse espaço de poder encaixar no horário que você pode e ter acesso às coisas, né, não teria isso, tem a aula lá que o professor dá e acabou. Você teria, inclusive, que se locomover até lá, né? E lembrando, né, no mundo antigo, né, como era difícil isso, né? Os meios eram bastante limitados, né? Então, imagine se você também não tivesse acesso a livros, ou que, por exemplo, só existissem uma única cópia, por exemplo, na universidade que você estuda, onde você tivesse que, né, dar um jeito de dividir com todos os seus colegas que também estivessem interessados naquela obra. E aí eu coloco, será que todas essas facilidades, né, que a gente tem, elas substituem a nossa necessidade de absorvermos e processarmos algo, né? Então, esse esforço muito grande que a gente tem que ter para aprender realmente algo, parece que elas só facilitam o acesso, né? Elas só facilitam o acesso ao conhecimento e o acesso de pessoas que moram em cidades mais afastadas de grandes centros de terem, né, acesso à universidade. Então, pensando, né, que o aluno medieval, lembrando, né, da escolástica e todo o método que havia, né, começando na lectio, nas questões, na disputatio, né, ele tinha que aprender a sintetizar, né, enquanto o professor expunha, né, o que ele lia ali, da obra clássica, ele já tinha que aprender a entender qual era a tese geral, quais eram os argumentos apresentados naquele texto, né? E internalizar aquele conhecimento a ponto de saber ele de cor. E de cor aqui não estou falando de decoreba, né? Mas você tem um domínio tão grande, né, daquele conteúdo que você consegue falar ele sem você precisar ler as anotações que você fez dele, né? Então, será que a gente, no fim das contas, com todas essas facilidades, onde a gente consegue ler um livro digital e anotar digitalmente, ou ter a nossa própria cópia do nosso livro, ou ter o xerox do livro,
será que a gente não se acomoda em achar que, por exemplo, simplesmente tomando nota ou olhando um texto, marcando ele, a gente está realmente nos apossando daquele conhecimento, né? Será que a gente realmente está fazendo esse processo? Porque se o professor chegasse na gente e pedisse, né, que a gente fizesse esse exercício teórico de pensamento, né, dessa época escolástica, né, será que a gente conseguiria simbolizar na nossa mente, né, toda essa argumentação de uma obra clássica e se colocar, né, nesse ponto de defesa de uma certa tese, né? Isso requer um exercício, um esforço, né, mental muito grande. Será que, no fim das contas, essas facilidades, elas não nos acomodam, né? Então, acho que por hoje seria isso. No próximo videoaula a gente vai dar continuidade, né, a alguns dados históricos e também entrar em questões de vantagens e desvantagens da educação à distância, mas, né, mantendo uma continuidade, né, com isso que a gente viu aqui hoje. Então, seria isso. Até mais, bons estudos!